E a gente está muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com o nosso irmão Roger, né? E antes dele começar a palavra que foi determinada a ele trazer para nós hoje, eu gostaria que a igreja conhecesse um pouco mais, né, do nosso irmão, saber há quanto tempo ele está aqui no Brasil, qual foi o seu objetivo principal de vir aqui para o Brasil e saber do que ele almeja, né, através do nosso país. A paz, irmão. Como? Sim. Boa noite. Fiquei feliz para conhecer a igreja, o pastor, a irmã Rose e a Graciela, e também a igreja toda. Pronto, eu cheguei aqui no Brasil em 2009, eu converti em 97, 31 de setembro. Ingressei no seminário de 2007 a 2008, lá na Guiné-Bissau. E aí a direção do nosso seminário me enviou para o Betel, uma bolsa, para que possa estudar e voltar para a Guiné ser professor lá. Eu formei em 2011 lá no Betel e estou fazendo mestrado lá. E assim, a gente gostaria de saber quais são as principais... A gente viu aqui um pouco do vídeo, né? E hoje, né, com o conhecimento que o irmão tem de ser africano, né, naturalizado lá na África, nasceu na África, conhece muito mais as necessidades e as realidades de lá, e trazer um pouquinho para nós essa noite. Sim, quando a nossa irmã Graciela falou o hino nacional da África, fiquei pensando que o hino nacional da África do Sul. Quando cheguei aqui em 2009, eu fiquei um pouco chocado, não é? Porque alguns brasileiros pensavam que a África é um país, não é? Eu brinco com meus colegas. E você não estudou na faculdade? Você não sabe que a África é um continente, não é? É o terceiro continente mais grande, depois da América, não é? Vem primeiro a Ásia. Eu falei, a África é 3 vezes maior do que a Europa, não é? A África tem 54, por aí, como você mostrou lá, mas 56. E não era tem pobreza, como a gente viu aqui. Mas nem toda a parte da África também é pobre, né? África do Sul, Marrocos, Senegal, Cabo Verde, Líbia, são países que têm boa parte que eles se envolvem, como no Brasil, alguma parte da Europa. Algumas partes interiores, não é bem pobre mesmo, não é? Como aqui no Brasil, como na Alemanha. Pobreza é muito forte lá mesmo. Questão da religião, como a gente mostrou lá, o islamismo, que é muçulmano, é muito forte lá na África. Só para ter ideia, na África Ocidental, em que a Guiné faz parte, a Guiné-Bissau foi o único país ainda que não é islâmico, ou seja, não tem um regime islâmico. O alvo dos muçulmanos agora é para tentar islamizar a Guiné-Bissau. Até atualmente, o presidente da República ele é muçulmano. Vários políticos que ocuparam cargos são muçulmanos. Então, eles querem islamizar a Guiné-Bissau para não ser um país laico, como ele é, como o Brasil é um país laico. Eles querem que a Guiné seja um país islâmico, como Senegal, como Marrocos, Líbia, Arábia Saudita, Egito, assim por diante. A nossa necessidade, que são missionárias, sobretudo na Guiné-Bissau, eu estava falando com ela, eu não sei muito sobre a história de algum país da África, mas sei mais ou menos do meu país, a Guiné-Bissau. O islamismo lá também é forte, mas não é o primeiro lugar. O primeiro lugar é uma religião chamada animista, animismo, que é um termo muito vago. É a crença que eu nasci. Se você for na Guiné perguntar a pessoa que não é cristã, não é muçulmana, não é espírita, para perguntar ela qual é a sua religião, ela não diria que sou animista, porque animista é um termo acadêmico que se refere a uma adoração politeísta. O termo mais correto a gente diria as crenças tradicionais, as crenças tradicionais que nos seus antepassados tem vários deuses, e aí você planta a sua árvore, monta uma pedra e você vai adorar, não é? São crenças tradicionais. Ocupa 55% da população de Guiné-Bissau pertence a essa crença. O muçulmano fica em segundo lugar,
o cristianismo o terceiro, não é? Um número bem pequeno. Irmão Roger, além da vivência acadêmica, o que é que o irmão leva para seu país, né, Guiné-Bissau, para o continente africano, do povo brasileiro? O que eu vou levar? Com certeza, eu vou levar muitas coisas, não é? Porque quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei muito impressionado, né? A forma que o Brasil é bem acolhedor, não é? Recepcionista. Além disso, o Brasil é um país, como todo mundo sabe, não é? Acho que até 2011 era o país que tem mais missionários fora. Centro missionário no Ceará, tem mais missionários fora, tem mais de 3 mil missionários que foram enviados de diversos países do mundo. A Guiné, por exemplo, é um país que tem mais missionários brasileiros, a Guiné-Bissau. Europa já não é mais, é o Brasil. A Missão Amid, não é? Edson Cairós, Jocum, não é? Essas agências estão atuando no Guiné-Bissau e formando. O que eu vou levar para a Guiné-Bissau aqui no Brasil, com certeza, o Brasil para mim é um país histórico, porque é um país que eu estou estudando. Então, para mim é um país histórico. Quando voltar, com certeza, eu vou levar esse foco missionário, né? O povo que ama, o povo que ora, o povo que dedica, o povo que acolhe, o povo... gente boa mesmo, como o brasileiro dizem, não é? Então, com certeza, vou levar algumas linguagens boas também para Guiné, tempo da brincadeira. Irmão, nós queremos mais uma vez agradecer, né, a sua vinda à nossa igreja e que o irmão fique à vontade a partir de agora para trazer para nós o que Deus colocar em seu coração. Amém? Obrigado. É a minha Bíblia. Boa noite de novo. Como falei de novo, fiquei feliz de estar neste momento para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu estou gostando do Brasil, como falei, e continuando gostando. Às vezes, quando o Brasil joga, né, e também, se o Portugal vai jogar, ele diz para o meu colega, vou torcer para o Portugal. Porque além da África, Guiné-Bissau, o Brasil é o terceiro time que eu torço. Segundo Portugal, terceiro Brasil. Aí um colega meu ele fica brigando comigo, né? Você está aqui no Brasil, estudando aqui, aí você não torce para o Brasil, torce para Portugal. Mas só brincar, mas eu gosto do Brasil. Estou lá no BT brasileiro, moro lá. É uma benção para mim. Ainda continuando estudando. Certo? O texto que eu trouxe aqui, a gente vai falar um pouco sobre Paulo, não é? Eu creio que vocês, se vocês já escutou falar sobre Paulo, a gente vai falar um pouco sobre Paulo, não é? Desde 2010, que eu comecei a estudar, preparando a minha monografia, não é? Eu estou preparando exatamente sobre Paulo, que terminou em 2011. Também nesse estudo que estou continuando, estou dando uma sequência sobre Paulo. A gente vai abrir a nossa Bíblia, no livro de Atos 16. Pastor, não tem aquele microfone para... Atos 16. A gente vai só ler versículo 9 a 10. Vou colocar, não é? Esse aqui, acho que não está. Pronto. Sim, quando ele está jetando um negócio aqui, o nosso técnico, eu estou trabalhando com o pastor Renato, é do BT brasileiro, e da Sumeb. Por isso que de manhã eu não podia estar aqui. Eu falei com a Graciela, porque tinha um compromisso com a Escola Bíblica Dominical, que a gente estava estudando o livro de Paulo Filemon, aí que a gente terminou de manhã. Depois que eu cheguei aqui, 3 horas por aí. Mas eu gostei, e também da recepção da Rosé e a família também.
Certo. O livro de Atos, se você analisa bem, alguns missionários, teólogos também, dividem em duas grandes partes, não é? A primeira parte começa a partir do capítulo 1 até capítulo 12, né, que fala o movimento, né, da igreja primitiva, tendo Pedro o principal expoente. Já capítulo 13, você vai ver mais o destaque, não será mais Pedro, será mais o apóstolo Paulo. A partir daí, o apóstolo Paulo assume o principal personagem do livro de Atos, a partir do capítulo 13. Eu sempre gosto de falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Como falei, vocês já ouviram falar dele. Não é? Na verdade, Paulo não é que antigamente chamado Saulo, que o nome dele mudou a partir do capítulo 13 de Atos, versículo 9. E é o nome dele, porque ele encontrou com um oficial romano, Sérgio Paulo, aí Lucas diz, a partir daí, Paulo passa a ser chamado Saulo, passa a ser chamado Paulo. A partir do versículo 9 de Atos 13. A partir daí, você não vai encontrar mais o nome de Saulo. Em suas 13 cartas, talvez 14, aqueles que acreditam que Hebreu fazia parte, mas a maioria não acredita. Então a gente vai limitar na 13 cartas dele. E aí você vai encontrar apenas Paulo. O nome de Saulo apareceu na Bíblia pela primeira vez, quando Lucas, autor de Atos, nos conta que aqueles que matavam Estevão, aqueles que apedrejavam Estevão, guardavam as suas roupas na mão de um jovem chamado Saulo. Versículo Atos 7, versículo 57 a 58, você vai encontrar essa informação. O termo que é colocado lá, um jovem, que segundo Lucas, Paulo aqui parece mais ou menos com 25 anos. É diferente com quando ele escreveu a Filemão, já velho, não é? E aí Paulo tem mais ou menos 66 anos. E você analisa bem como o Saulo, ele parece como um grande perseguidor. No capítulo 8, você vai encontrar de novo, Lucas diz que Paulo aprovou a morte de Estevão. A palavra aprovou, que ele fala consistiu. Ou seja, ele se sente aprovado na sua missão. O versículo 1 a 3 de Atos, você vai encontrar Lucas descrevendo uma grande perseguição provocada por apóstolo Paulo, que é Saulo, não é? Diz que quando Estevão foi morto, os cristãos choravam muito, não é? E foram enterrar Estevão. Mas a igreja foi perturbada pela perseguição. Os cristãos foram dispersos, perseguidos, alguns foram executados, alguns foram colocados na prisão. Versículo 4, você vai encontrar, Lucas diz o seguinte, o Filipe, que é um dos diáconos escolhidos do capítulo 6 de Atos, junto com o Estevão mesmo, ele fugiu da perseguição para Samaria. E você vai encontrar pela primeira vez o cumprimento da missão que Cristo deu no livro de Atos 1, versículo 8. Até então ninguém saía fora de Jerusalém. Versículo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 7... Você não vai encontrar os 12 discípulos saindo de Jerusalém, indo fora. Eles apenas evitavam dentro de Jerusalém. Mas a partir dessa perseguição, capítulo 8, versículo 4, você vai encontrar a primeira pregação transcultural. E aí quem sabe da história de Samaria, na época do Antigo Testamento, até no Novo Testamento, vai saber que a pregação de Filipe a Samaria era uma missão transcultural. Porque os samaritanos, até capítulo 4 de João, uma informação muito completa, que aquela mulher samaritana diz para Jesus, nós não comunicamos com os judeus. E aí traz informação muito clara que eles eram tidos como gentios, como povo misto, povo descrentes, povo idólatra. Eles não eram contados dentro da família de Deus como povo judeus, ao qual Cristo nasceu. Então, Filipe fez essa missão. No capítulo 9 de Atos, você vai encontrar Lucas descrevendo Paulo. Hernando Dias Lopes, no livro dele, que é o grande pregador presbiteriano, acho que o pastor sabe quem é, ele já leu muito sobre ele. Ele escreveu um livro chamado Paulo, o maior líder do cristianismo. Ele vai dizer nesse livro que mais em que Lucas descreve Paulo no capítulo 9, Paulo parece como um touro brabo. E depois ele traz outra imagem de um animal selvagem que devorava as presas.
né? Essa imagem que logo ele escreve Paulo no livro de Atos 9, versículo 1 a 3, a 4. Nessa informação, capítulo 9 de Atos, o que Lucas diz que Paulo ele foi pegar as credenciais nas mãos dos sacerdotes ou às autoridades judaicas para que ele possa ir ao Damasco para perseguir os cristãos. Tem um detalhe importante nesse sentido. Nem um pouco no Novo Testamento até agora, o Damasco nunca fazia parte do distrito judaico. Era outra província, era romana. Paulo perseguia a igreja tanto em Jerusalém, fora de Jerusalém. O jeito que Lucas escreve Paulo, que quando ele estava indo para Jerusalém, para o Damasco, para quem que ele encontrava pelo caminho, ele seria presa, executada ou trazido a Jerusalém. Ou seja, o destino de Paulo a Damasco não era o destino específico. Ou seja, Paulo não iria direto para Damasco. Mas Paulo iria para Damasco, mas também qualquer crente que aparecia na frente dele, que manifestava que ele é cristão, que se identificava como seguidor de Cristo, seria perseguido por Paulo. Mas o Damasco era o destino central. Então foi nessa caminhada que ele converteu. E aí você vendo a conversão de Paulo, ele foi derrubado no chão e perguntou: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a que te persegue. No versículo 15 de Atos 9, você encontra uma informação muito importante, viu? Jesus diz para ele: você é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome, no sentido de Jesus, sendo o pregador missionário no plano das igrejas, para os gentios, para os judeus, o rei dos judeus, e também para os filhos dos judeus. Porque na época judaica, ele distinguia a classe sacerdotal, a classe da elite. Seria os rabinos, fariseus, essênios, copistas. Eles são muito diferentes com as crianças, que leva a usar os filhos. A palavra filho aqui seria as crianças mesmo, que nem era contada na cultura judaica. Crianças, mulheres, paralíticos, deficientes, não eram contados, eram discriminados. E aí a missão de Paulo já foi definida. Você vai pregar a palavra para crianças, para gentios, que na época era chamado o povo não judeu, que é pecadores, ímpios, e também para judeus. É por isso que você vai encontrar em toda a viagem paulina, quem lê Atos vai encontrar que realmente ele vai para as sinagogas, vai para a comunidade judaica para pregar a palavra a eles, depois ele passa para judeus. Até Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, ele fala isso, primeiro ao judeu, depois a grego, que grego quer ter no povo não judeu. E aí você vê essa informação dessa conversão, versículo 20 a 22, você já encontra já Paulo sendo perseguido. Depois ele começou a pregar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Versículo 22, ele diz que esse Jesus é o Cristo. Versículo 23 e 24, você encontra Paulo sendo perseguido quando ele voltou a Jerusalém. E aí, indo a Antioquia, futuramente seria a base dela, a base missionária. Nessa Antioquia, ele inicia a primeira viagem missionária, do capítulo 13. Essa viagem missionária foi o resultado de uma oração que o Espírito Santo anunciou a Paulo e Barnabé que ele fosse enviado a anunciar a palavra de Deus. Então foi nesta primeira viagem missionária que Paulo, de fato, expandiu a sua missão para as regiões não judaicas. É um erro dizer que Paulo começou a pregar a partir do capítulo 13. Como já falei, versículo 20, 22 do livro de Atos 9, você vai encontrar Paulo pregando. Mas aqui é uma missão transcultural. Como nosso pastor, ele pode pregar aqui, ser missionário aqui, pregar aqui no Brasil. Mas a missão dele para ir para a África, Coreia do Norte, Ásia, por aí, é uma missão transcultural. Então, você não pode dizer que ele começou o trabalho aí. Mas ele já é pastor, ele já é missionário, ele já é pregador. Um detalhe importante nessa viagem, antes de chegar nesse capítulo 18, é que Paulo terminou a primeira viagem missionária, capítulo 14, capítulo 15, ele volta a Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja. Nesse concílio, ele liderado pelo Pedro, Tiago, que é irmão de Jesus Cristo,
autor da epístola leva o seu nome, Tiago. Ele liderou esse concílio. A grande discussão desse concílio é a questão como os gentios crentes deveriam ser reconciliados, juntar com os judeus cristãos, ou deveria ser circuncidado ou não. E aí houve uma discussão, diz historiador que Paulo saiu vencedor, não é? Porque a partir daí ninguém obrigava que os gentios crentes pudessem ser circuncidados. O livro de Gálatas, final capítulo 1, a entrada do capítulo 2, você vai encontrar uma forte briga entre Paulo e Pedro. Diz historiadores, e dali, depois do concílio, eles voltaram a Antioquia. Como ainda não havia uma norma estabelecida, e aí dentro dele discutiram. Mesmo assim, Paulo foi muito claro, dizendo que você foi chamado para a missão da circuncisão e foi chamado para a missão da incircuncisão. Tanto o que fez em você que você é e também que fez em mim, ou seja, Deus que operou nele, Deus também que operou em Paulo. Depois desse concílio, primeira viagem missionária, no Atos 15, e aí você vai encontrar no Atos 15, a partir do versículo 6, e aí já está mostrando o começo da segunda viagem missionária, sobretudo a partir do versículo 36. Esse 36, capítulo 15, mostra o preparo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nessa segunda viagem missionária, tem um detalhe que é muito importante. É que houve uma briga muito forte, segundo Lucas, entre Paulo e Barnabé. Porque o João Marcos, que era ajudante dele, ele desistiu na primeira viagem missionária, antes de ter terminado a missão. De novo, ele queria voltar. Paulo disse, não, você não vai voltar. Eles discutiram, Lucas diz que houve uma grande discussão, até eles se separaram. E aí, Barnabé foi com Marcos, Paulo foi com Silas. Lopes, ele vai dizer que é mais provável que na segunda viagem missionária, quem era o líder da equipe não seria mais o Barnabé, mas sim seria Paulo. Por isso que ele tomou essa decisão. Porque na primeira viagem missionária, supostamente Paulo seria liderado por Barnabé. Mas na segunda viagem missionária, não. Então ele seria mais liderado por ele. Por isso que ele já tinha sua autoridade. Decidiu, ele não vai. E aí, ele vai com Silas. Já no capítulo 16, esse detalhe é muito importante para nós. Para quem diz que Paulo ele não queria trabalhar com as crianças, jovem Marcos, que é o autor do Evangelho Marcos, chamado João Marcos, primo de Barnabé. Quando você chega aqui no capítulo 16, Paulo levando Timóteo, você vai descartar essa possibilidade, viu? Porque Timóteo também, ele era jovem. Então, você já descarta que Paulo não significa que ele não queria trabalhar com Marcos, João Marcos, porque ele era jovem. Que só é que Marcos não foi fiel no trabalho. Ou seja, Marcos não levou a seriedade no trabalho. Como Paulo, ele era muito duro no sentido de missão. E aí você lendo a carta aos Gálatas, a linguagem que Paulo emprega lá, você vai perceber que Paulo era muito duro mesmo no trabalho de Deus. Eles chamam eles insensatos, Gálatas. Quem vos enganou? A linguagem que ele moderou foi na sua carta a Filemão, quando já velho, e Paulo começa a moderar a linguagem. Mas no Paulo iniciante, Paulo ainda começando a missão, ele foi muito duro. E aí no capítulo 16, ele escolheu Timóteo, que era o pai grego, mais judia. Ele circuncidou ele por causa dos judeus cristãos, já que o pai dele não era judeu, para que não haja um constrangimento sobre a vida dele. Então foi assim que Paulo começou a sua segunda viagem missionária. E tem um detalhe muito importante na vida de Paulo. Eu sempre fico pensando sozinho, não é? Imagine quem era Saulo, o grande perseguidor, de repente se tornou o maior pregador do cristianismo. Os cientistas da religião, eles consideram Paulo como o fundador do cristianismo. Os cientistas da religião.
Eles consideram Paulo como fundador do cristianismo. Tem um livro lá no Betel, volume 2, uma revista teológica, um livro. Tem um pensador chamado Patativa, ele dava lá no Betel agora, ele dava lá em Campina Grande, na universidade. Tem um capítulo lá que ele trata só de Paulo de Tarso. Ele vai dizer lá que Paulo fundou o cristianismo tendo Cristo o seu fundamento. Paulo fundou o cristianismo tendo Cristo o seu fundamento. Alguns teólogos moderados, conservadores, não concordam muito com esse termo, dizer que Paulo fundou o cristianismo. Será mais um termo muito vago. Já que quem fundou o cristianismo mesmo é Cristo, não é? Através das suas palavras, sua pregação, ele fundou o cristianismo. Mas no mundo acadêmico, realmente, eles entendem Paulo como fundador do cristianismo. Então, nesse sentido, Paulo se mostra como um grande preocupante com a obra missionária, que deveria ser o nosso papel. O tema que a gente vai falar nesse texto é o seguinte: uma agenda missionária projetada por Deus. Versículo 9 e 10, livro de Atos 16, você vai encontrar essa informação. Ou seja, a gente tenta resumir o que Lucas quer escrever em Paulo nesse texto. Uma agenda missionária e projetada por Deus. Diz o seguinte, versículo 9: de noite Paulo teve uma visão, nela em pé, um homem da Macedônia, suplicando-lhe, vim para a Macedônia, ajuda-nos. Verso 10: e quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tem um detalhe importante, antes de entrar no texto, é que aqui, pela primeira vez, você vai encontrar Lucas colocando nós. A partir do capítulo 1, 2, 3, 14, 15, você também vai encontrar o narrador colocando a pessoa participante, no caso ele. Nós, portanto, a gente fala a primeira pessoa do plural, nós. A partir daí, ele diz, concluímos que Deus nos havia chamado. Tá? Foi a partir daí que Lucas começa a se identificar como o participante da obra missionária. Mas antes de chegar nesse versículo, tem um detalhe muito importante, não é? No versículo 13, Lucas diz o seguinte: os irmãos em Listra e Icônia davam bom testemunho dele, no caso o Timóteo. Versículo 3, Paulo queria que ele o acompanhasse. Versículo 4 diz: à medida que passava pelas cidades, entregava aos irmãos decisões que havia sido tomada pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para serem obedecidas. Ele está referindo o resultado do conselho do Atos 15, que eles haviam entregado. Verso 5: dessa forma a igreja era firmada na fé e cada dia crescia em número. Ou seja, a igreja estava indo bem. A pregação de Paulo, a missão dele estava indo bem. E aí, vendo esse cenário, você poderia perguntar: então, se tudo estava indo bem, o que vou fazer de novo? Seria essa a pergunta. Imagine você, o seu pastor, ele foi lá na África, ele pregou o evangelho lá, e volta aqui no Brasil, fez um concílio, você decidir tal. Ele levou o anúncio, chegou lá, entregou a igreja, a minha igreja também. Ele mesmo viu que a igreja estava indo bem, o trabalho estava crescendo. O que ele vai fazer de novo? Será que ele vai ficar lá como pastor? Ele vai para em que lugar? Então diz que, através dessa imagem apresentada por Lucas, isso que levou Paulo a procurar que região que eu vou pregar a palavra de Deus. Já que aquelas que eu já preguei, ele foi lá de novo, entregando os resultados de decisões. Lucas diz que o trabalho estava indo bem, a igreja estava crescendo em número. E aí surge outra pergunta: o que Paulo vai fazer de novo? Por isso que no versículo 5 diz o seguinte, versículo 6: atravessar a região Frígia e Gálatas, mas foram impedidos pelo Espírito Santo para anunciar a palavra na Ásia. Aqui seria a Ásia Menor, que é a atual Turquia.
Mas, de novo, Paulo percebeu isso, não é? Eles querem ir para outra região para anunciar a palavra de Deus, mas eles foram impedidos. Versículo 7, Lucas diz: quando chegaram perto da Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não se permitiu. Ou seja, queria ir para outra região, de novo, ele foi interditado. E versículo 8, ele diz: então, passando pela Mísia, descendo para Troade. Então, foi assim essa rotina paulina que ele passou nessa região, e ficou sem saber o que vou fazer, não é? E, quando estava lendo esse texto, fiquei pensando, não é? Paulo se parando com Barnabé, o seu suposto líder. E chegando no momento, o trabalho dele ficou parado. Ele foi interditado. E aí, o que aconteceu? Certamente uma coisa estava errada, perguntaria Paulo. E não vou anunciar a palavra de Deus, já que foi isso que me foi chamado para tal. Mas, lendo essa parte histórica que eu vou ler para vocês agora, diz o seguinte, não é? Nessa região que Paulo passou, Antioquia da Pisídia, o centro da região Frígia, situava perto da fronteira da província da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Era normal para que os missionários levantassem os seus olhos em direção ao sudeste, via de Colossos, cerca de 240 quilômetros, e depois para Éfeso, no litoral, embora o Espírito Santo impediu de pregar a palavra de Deus na Ásia Menor. Ou seja, nessa região era normal que os missionários ergueram os seus olhos para olhar naquela zona. Né? Como você hoje, você vai pensando, qual é a cidade mais necessitada aqui no Brasil? O sertão. Era normal. Para fazer o clamor do mundo aqui no Brasil, geralmente, a primeira cidade, as primeiras zonas que você aponta, não será mais aqui em Guarabira, ou em João Pessoa, ou Pilares, mas será mais o sertão mesmo. Então, geralmente, nessa época, era assim. E também, na Ásia Menor, na rota de sudeste bloqueada, eles se voltaram para a noite até defrontar Mísia, que não era governada pelos romanos, essa região, Mísia, uma região independente, mas o nome antigo para uma grande região no extremo nordeste da Ásia Menor. Ou seja, fazia parte daquela região, mas estava na área extrema, mas não era governada pelos romanos. E aí aqui tentaram prosseguir para o norte e entrar na Bitínia. A província é localizada no litoral do Mar Negro, incluindo a cidade como Niceia e Nicomédia, porém, de novo, foram interditados. Possivelmente houve uma negligência, passando por Mísia, no sentido de não terem parado ali a fim de pregar o Evangelho. Chegaram perto da Troade. Dali podia ver do outro lado do mar Egeu. Quando eles chegaram na Troade, que é uma parte litoral, um porto, de lá eles podiam ver no outro lado do mar Egeu, a Grécia, a famosa da Europa. E quando chegaram naquela região, já ergueram seus olhos vendo a Grécia no outro lado, que é o país mais famoso da antiguidade. A Macedônia era uma região norte da Grécia. Oeste da Troádia, o varão macedônio representava a Europa toda. Ou seja, esse varão que clamou aqui representa uma Europa toda. No dado histórico, quem estuda a história, e também o livro de Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que a entrada do apóstolo Paulo no continente europeu foi um marco histórico. Porque o que a Europa veio a ser hoje foi o resultado da pregação de Paulo naquela região. Ele vai falar isso. Hernando Dias Lopes, ele diz que quando Paulo chegou aqui naquela região, houve 3 conversões marcantes na vida missionária de Paulo. A primeira conversão foi da empresária Lídia,
uma grande empresária, ela é também asiática e também é prosélita. Versículo 13 a 15, você vai encontrar quando essa mulher converteu. A segunda conversão foi da uma escrava. Era grega também, essa mulher, também ela possessa demoníaca. Ela era pobre, pitonisa. E também adivinhação, no versículo 24. A outra conversão é o carcereiro, o guarda dos prisioneiros. Ele era cidadão romano, ofício da classe média da cidade imperial. Ou seja, há 3 conversões são importantes: asiática, europeia e também a classe pobre. Essa classe pobre representa o povo não judeu que era desprezada, e também o oficial romano representa a classe alta, e a Ásia representa o povo geral. Então, Lope vai dizer que o resultado de Paulo aqui foi muito importante. E também tem a sua importância porque nessa cidade, Filipos, que Paulo entrou, foi a primeira cidade conquistada por evangelho no continente europeu. Então, esse detalhe é muito importante para a pregação de Paulo no continente europeu. Filipos, que é fundada por Filipe, o pai de Alexandre o Grande, que é o imperador que deu o Novo Testamento, o grego comum. A gente fala o grego koiné. No ano 340 por aí, ele conquistou a Grécia. Então, na época dele, que o Novo Testamento, o grego helênico, o Novo Testamento foi escrito no primeiro século. Essa cidade é muito importante, era o centro entre a Ásia e a Europa. Então, era uma visão que a gente poderia dizer que Deus destinou que Paulo fosse nessa cidade para poder estabelecer uma base lá. Quem lê a carta a Filipenses vai saber que essa igreja foi a igreja que foi a igreja que tem uma boa relação com Paulo. Foi a única igreja que envia a Paulo as ofertas missionárias, a igreja de Filipenses. Isso foi um produto exatamente o que Deus fez em Paulo. Nesse versículo que a gente leu, nesse 3 versículo, a gente tira 4 lições que nos atesta o tema que a gente falou, não é? Uma missão, uma agenda missionária é projetada por Deus. Eu gostaria de perguntar à igreja, com certeza a igreja faz muitas orações, vários planejamentos, mas com certeza quem dá ultimato no nosso plano é Deus. A gente planeja, a gente quer fazer algo, mas quem determina que isso tudo fosse, não seria a sua inteligência, não seria o seu bom planejamento, mas sim seria a quem está atrás de você, que é Deus. Isso que você vê nesse texto, não é? Vendo Paulo sendo direcionado por Deus, vendo Paulo sendo conduzido por Deus, apesar que ele é muito cego nesse sentido, de não saber o que está acontecendo comigo. Certamente, quando ele foi interditado 2 vezes, ele ficou pensando, talvez ele não dormiu. Esse sono, diria, um sono pensando, não é? Como você quer fazer algo e isso não acontece, você foi impedido de novo, aí você questiona, mas o que está passando em mim? Uma coisa está errada. Então, durante essa reflexão, durante essa meditação, que ele foi comunicado. Por isso que a gente fala, Hernani Lopes, eu gosto muito do escrito dele, tem um livro que ele lançou chamado Não Desista dos Seus Sonhos. Não é? Ele diz que um ser humano não deve parar de sonhar. Você deve sonhar, amém? Não para de sonhar a igreja, sonha. Tanto por obra de Deus, tanto em sua vida, sonha. E aí Deus vai falar contigo. Certamente, a voz que Paulo recebeu em sonho não foi uma voz humana. Não foi o seu imaginário, que ele pensou talvez. Não é? Eu quando eu converti, não é? Eu ouvia falar que quando você sonha por uma pessoa à noite, uma menina ou menino, aí você vai casar com ela, ou então com ele. Eu não sei se aqui também tinha ouvido essa informação antigamente. Ouviu também isso? Eu vi assim, não é? E aí tem um colega que diz que sonhou com uma menina, tal, e ele vai casar com ela. E chegou a explicar à menina que eu sonhei contigo, a gente vai casar.
Porque ele foi ensinado assim, não é? Que quando você sonha por uma menina, porque foi Deus que te indicou. Acontece que ele não casou com essa menina, ele ficou frustrado. O sonho dele não realizou. E, nesse sentido, a visão de Paulo, a comunicação que ele recebeu, não foi uma comunicação romântica, não foi um sonho que ele desejaria de casar, de viajar para outro país, mas foi o resultado de uma indagação, de um questionamento forte dentro dele para a obra missionária. Ou seja, Deus, o que vou fazer agora? O que eu, Paulo, o que vou fazer agora? Será que a minha missão está terminada? Será que quando eu separei com Barnabé, uma coisa aconteceu errado em mim? Então, durante essa reflexão, Cristo falou por ele. Então, se na parte A do primeiro versículo, a gente encontra Deus comunica ao seu servo através da visão ou sonho. Deus fala com o seu servo através da visão e sonho. Isso significa que nós devemos sempre sonhar, pensar para fazer obra de Deus. E aí, interessante quando Lucas diz, de noite Paulo teve uma visão, em pé. De noite Paulo teve uma visão. E aí, Deus falou com Paulo, Deus comunica com seu servo através da visão, então através do sonho. Você quer que seus sonhos sejam realizados? Você tem que ter a sua ligação íntima com Deus. Você deseja que os seus projetos sejam concretizados? Não fica afastado de Deus. Não deposita a sua fé no homem. Não deposita a sua fé no governador, mas sim no Deus. Quanto mais obra missionária. Você quer ir para a África, ir para a Indonésia, ir para o sertão? Quem você vai colocar que seria o seu mantenedor, a sua mantenedora? É o homem? Humanamente será ele, mas primeiro tem que colocar em Deus. Porque sem Deus o homem não fará nada. O homem é simplesmente um instrumento usado por Deus para a execução dos seus planos. Mas tem que colocar na sua mente que Deus comunica com seu servo através de sonhos ou visão. Certamente Deus já falou contigo por um momento que você não sabe. Se você fez muito tempo que você nunca escutou a voz de Deus, o sonho de Deus, você precisa de escutar esse sonho. É evidente que depende da experiência pessoal, mas o mais importante é ter esse discernimento, escutar o sonho de Deus. A segunda lição, é verdade, está no versículo 9, parte B. É o seguinte: uma missão urgente evidenciada na visão onde o ímpio suplica o socorro. Você já pensou? Onde o ímpio suplica o socorro. Quem é bombeiro aqui sabe, quem trabalha na emergência do SAMU sabe, quando você recebe uma ligação, telefone, vem cá, você está desmaiado, houve um acidente, uma troca de tiro, tal. Como, na qualidade de bombeiro, como seria a sua emergência? Você certamente tem que ir de imediato, porque você foi informado para isso, você foi instruído. Quando você foi graduado, você tem o seu diploma, você foi informado que quando for caso de emergência, tem que ser emergência mesmo. Imagine almas perdidas. O ímpio pede socorro. É evidente que a nossa pregação não resulta da conversão das pessoas, mas quem converte as pessoas é o próprio Deus. Mas Deus não enviou para que a gente possa pregar, que Ele mesmo possa salvar. Deus salva as pessoas. Ele escolheu as pessoas para a missão. Até se você não quer pregar, pregar a palavra de Deus, Ele mesmo vai salvar sem você mesmo. Ou seja, se você acha que você é pessoa deve ser usada por essa missão, porque você não vai, fica no banco, fica na sua casa. Ele vai fazer a sua obra. Isso que a gente encontrou nesse versículo. No versículo 10, a gente tem outra lição que é muito importante na parte B.
não é? Diz o seguinte: só um minuto. Sim, uma sensibilidade missionária ao clamor do mundo, ou ímpio. Uma sensibilidade missionária ao clamor do mundo, ou ímpio. Um crente genuíno, um missionário, um pastor, a igreja cristã convertida, geralmente tem que ser sensível ao clamor do mundo. Você ouve aqui falando da África tal, falando do Nordeste, falando do Sertão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, da Nigéria, os países que têm mais perseguição. O que você já sente no seu coração? Você já sentiu sensível? Ou você é insensível? Claro que não. O cristão tem que ser sensível ao clamor do mundo. Isso é muito forte quando Lucas ele diz no versículo 10, quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia. Quando ele teve essa visão, logo, a palavra logo lá, no sentido originário, refere de imediato. Ou seja, foi de emergência, então nós fomos de imediato. Talvez você nunca escutou esse clamor, por isso que você não tem esse zelo missionário. Tem que ter um espírito sensível. O espírito sensível, uma evidência de um cristão genuíno. Talvez muita gente diria, não, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não fui no seminário. Não, pregar a palavra de Deus não é apenas pastores, missionários, mas também a sua vida. E aí a nossa irmã Rose, ela falou aqui, onde está a Graciela, não é? Que você pode contribuir para a África dotando em oração. É uma missão. Até o nosso tema é que a África precisa das suas orações. Você já orou uma vez para a África, para um continente do mundo? Ou para a sua igreja, para um sertão? Você precisa. E no julgamento final, eu acho que diante de Deus ninguém vai ter desculpa porque ele não fez essa missão. Não, porque eu não fiz seminário. Pronto, está ótimo. E aí oração? Você precisa fazer seminário? Não, porque você não orou. Está ótimo. E você contribuiu para sustentar a igreja? O pastor que está aqui, a construção, estava lendo aquela passagem da 2 Coríntios, a primeira. É uma missão. Você, nesses 3 pilares, você está ausente. Você vai dizer o que? A Deus, ou Cristo, sobre a missão. Você não tem dinheiro, está ótimo. Mas você tem a vida para orar. Além da oração, você não vai para um país. Você vai, mas se você não vai, você deve fazer missão. Mas aqui nos mostra uma sensibilidade ao ouvir o clamor do mundo. Acho muito importante quando Lucas descreve que depois disso nós concluímos que Deus nos havia chamado. A parte final, Lucas diz o seguinte, a parte dele diz, concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Concluímos que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. A gente está terminando nessa parte. Não esqueça que nessa última parte a gente falou uma convicção do chamado para anunciar o Evangelho. Uma convicção do chamado para anunciar o Evangelho. Depois dessa visão, depois que eles terem a sensibilidade, depois eles tiveram a convicção. Porque ele falou, depois disso, nós concluímos que Deus nos havia chamado. E você vendo que Lucas coloca ele como ele também foi chamado. Mas em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar o chamado de Lucas, como o caso de Paulo, Pedro, Barnabé. Você não vai encontrar. Mas aqui eles é integrante da equipe missionária. Quem era Lucas? O médico. Ele era gentil, grego. Somente o médico, mas ele diz, a partir daí, nós concluímos que Deus nos havia chamado. E você vai dizer que Lucas também ele não é missionário, ele não pregou o Evangelho? Claro que sim. Então você que é médico, você que é educadora, professora,
faça o que você puder para que o reino de Deus possa ser expandido. Você tem um projeto para a África, a área de educação te espera, viu? Uma das áreas mais carentes na África é a área de educação e saúde. Você que é doutora, enfermeira, médica, tem um projeto para a África nessa área, será bem-vindo. Porque a África precisa de você. O sertão. Lucas, ele não fez seminário, nem foi chamado como o caso de Paulo. Mas depois da sua conversão, ele decidiu entregar a vida dele, a profissão dele, na obra missionária. Ele é um grande historiador. Foi o único livro no Novo Testamento que fala da história da igreja, que é o livro de Atos, escrito por ele. Além do Evangelho de Lucas. Ao mesmo tempo também, ele é um médico. E aí, não temos como ter desculpa. Você não é pastor, sim, mas você é médica, professora, faça a missão. Não, eu não posso, você deve orar. Não, eu não posso, você deve contribuir. Você que trabalha com as crianças, pedagogas ou pedagogos, faça a missão de Deus. E você vendo as crianças, fiquei muito feliz quando vendo aquelas crianças com a roupa bonita, eu falei com o pastor, aquela farda africana, fiquei feliz mesmo, viu? Geralmente na Guiné as crianças usam aquela roupa. Coisa muito bonita, que isso acontecesse sempre para a glória de Deus. Mas o mais importante é que a gente precisa de colocar em prática a nossa vida missionária. E para terminar, tudo que eu falei, talvez, que você esqueceu, é evidente que você não vai memorizar tudo que eu falei, mas, por favor, não esqueça do nosso tema, que é o seguinte: uma agenda missionária projetada por Deus. Essa agenda missionária está explícita no livro de Atos 16, versículo 9 a 10. Quando o rumo missionário de Paulo foi mudado, quando a escola de Paulo foi interditada. Aí você percebe, Hernando Dias Lopes, no livro dele que eu falei, eu gosto muito, Paulo, maior líder do cristianismo, ele vai dizer lá que a agenda missionária não é estabelecida aqui na terra, mas sim lá no céu. A agenda missionária, o seu planejamento da igreja de missões, não é estabelecida aqui na terra, mas sim lá no céu. Ou seja, quem dá o ultimato da sua agenda, quem dá o ultimato do seu planejamento não é o homem, mas sim é Deus. Aqui foi que a gente viu em Paulo. Quem dá o ultimato da vida de Paulo não foi Lucas, nem foi Paulo, mas sim foi Deus. Você tem que ter essa sensibilidade para ser ouvido por Deus. E para terminar, não esqueça que Deus comunica ao seu cérebro através da visão ou sonho. Não para de sonhar, não para de pensar, não para de preocupar. Se uma coisa acontecer errada, medita, reflita, pergunta a Deus o que está acontecendo. Deus vai falar contigo. Mesmo se não acontecer na mesma hora, você não escutou Deus, Deus não falou, não desista. Medite, ore. Você lembra da história de Ana, a mãe de Samuel? É uma oração intensa, viu? Mas até um dia Deus falou com ela. Não para de pensar, Deus vai falar contigo. A segunda, uma missão urgente evidenciada na visão, onde o ímpio, o mundo, suplica socorro. Você escutou uma voz ao seu vizinho, à sua vizinha, chamando para você pedir ajuda? É uma evidência que Deus precisa que você vá pregar para eles. A outra lição, que é a terceira lição, uma sensibilidade missionária ao clamor do mundo, ou ímpio. Então, o crente genuíno tem que ter esse espírito esse espírito sensível, ser sensível. A nossa última lição é que uma convicção do chamado para anunciar o Evangelho. Ou seja, um cristão deve ter essa convicção. Paulo entende a voz que suplica a ele como se fosse uma ordem dada por Deus para pregar o Evangelho em Filipos. Nada mais de que precisava apenas de obedecer e cumprir a missão divina, já que ele foi impedido até 2 vezes a realizar sua agenda missionária na Ásia Menor. Então, quando teve essa visão, segundo Lucas, não tinha dúvida de que Deus da missão os muda o destino da jornada missionária, pois eles eram tão limitados de entender quão a tamanha necessidade espiritual em Filipos. Paulo não sabia
Mas porque ele chegou lá, a gente falou, aquela triste conversão marca a vida de Paulo. Para terminar, todo missionário, ou qualquer que seja, obreiro, ou agência, etc., devemos estar cientes de que a nossa agenda precisa de ser direcionada por Deus e não pela lógica da nossa formação missionária ou conhecimento acadêmico. A nossa agenda missionária deve ser direcionada por Deus e não pela lógica da nossa formação missionária ou o nosso conhecimento acadêmico. Não é. A nossa vida missionária, a nossa agenda missionária deve sempre ter o alvo que é Deus, para que Deus nos direciona, para que tudo seja feito. Essa o que Deus quer na nossa vida. Essa direção, esse guia, para que Deus nos conduza, para que o reino dele possa ser proclamado. Que Deus nos abençoe. Pastor, a palavra está contigo.